Boa noite. Se é pecuária sustentável que o mundo quer e se a carne do Brasil é a mais consumida e por isso a mais exigida, tudo bem, os profissionais envolvidos com o setor estão criando não uma ou duas tecnologias, são várias. Tem até biometria do focinho do boi, se por acaso implicarem com a rastreabilidade. Você vai saber mais sobre essa e outras tecnologias da pecuária do futuro na entrevista com o Sérgio Schuller, que é presidente do Grupo de Trabalho de Pecuária Sustentável. Sérgio Schuller já está aqui comigo para a gente conversar, saber um pouco das opiniões, das novidades dele. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês no Planeta Campo. Obrigado por ter vindo, Sérgio. Eu queria já começar perguntando, a um fato que achei até curioso, porque o GTPS existe há algum tempo, uns 15 anos, né? Um grupo de trabalho em sustentabilidade. E hoje em dia se fala muito desse tema. Vocês estavam, então, lá há 15 anos, já prevendo essa importância? Exatamente, Paulo. Há 15 anos atrás o GTPS foi fundado, né? A gente vai comemorar os 15 anos esse ano, então vamos fazer uma celebração aí ao longo do ano. E tinha muita gente já preocupada com a sustentabilidade dentro da pecuária. Esse tema foi evoluindo e crescendo e hoje a gente conta com 60 associados de toda a cadeia aí participando dessa mesa redonda para discutir os tópicos da pecuária sustentável. Acredito até que começou essa preocupação mais com o meio ambiente, porque todo mundo, até um pouco tempo atrás, achava que sustentabilidade era apenas meio ambiente. Vocês foram, inclusive, acompanhando que é muito mais do que isso, a questão social, por exemplo, governança. Como é que vocês têm encarado essa evolução do tema aqui? Ele está crescendo. Realmente, olhando um pouco para trás, o desmatamento era uma preocupação principal do GTPS. E hoje a gente fala no ESG, né, que você mesmo citou. Então, não só a parte ambiental, mas também social e a governança sobre esses assuntos. Então, evoluiu bastante aí ao longo do tempo. E como é que vocês têm implementado isso, Porque são muitas novidades chegando. Como é que elas geralmente chegam, hein? Pelos próprios pecuaristas que fazem parte, eles vão indagando vocês sobre algum problema ou algo que são perguntados, Ou o GTPS funciona um pouco diferente? Ele justamente pesquisa, busca por novidades, tecnológicas e tudo mais, e vai repassando por esses associados. O GTPS é formado por associados, e são os próprios associados e as empresas associadas, os pecuaristas, temos aí o setor das organizações não governamentais também, que trazem esses tópicos para dentro do GTPS. E aí sim, os assuntos principais, eles são discutidos aí em seus grupos de trabalho, Então, esses grupos de trabalho se modificaram ao longo do tempo e foram evoluindo nesse sentido. Vocês hoje estão trabalhando com muitas tecnologias? Estamos com algumas ferramentas também pelo próprio GTPS, A gente lançou um guia de indicadores da pecuária sustentável, por exemplo, onde a gente mede alguns parâmetros de sustentabilidade, dentro da pecuária. Hoje temos mais de 1.000 produtores que já preencheram o GIPS, que é essa nossa ferramenta. Então, é uma ferramenta que a gente trabalha bastante e a gente usa muito dados e a ciência para se certificar e virar referência nesse setor. Hoje você acredita que, diríamos, o principal desafio é qual? Está onde? Que é justamente na própria produção, seja até nesse cuidado com o pasto, com a terra que se tem hoje, com os animais, é rastreabilidade, é mercado? Os desafios são múltiplos, Então a gente tem desafios em todos os elos da cadeia, Tem até o desperdício de alimentos e outras coisas que fica mais
nessa parte do consumidor e do varejo, mas tem muita preocupação também em tornar a pecuária mais sustentável da porteira para dentro. Então, com os próprios produtores e de como que a indústria como um todo, todos os elos ali, conseguem trabalhar nisso. Então, é um trabalho conjunto e isso que eu acho que é a grande fortaleza do GTPS, né? A gente tem gente de todos os elos, né? Então, seja dos frigoríficos ou da indústria de insumos, os próprios bancos, as organizações não governamentais, as interações com o governo. Então, todos sentam numa mesma mesa e discutem os vários pontos de vista para se chegar num consenso e numa melhor prática em termos de sustentabilidade. O que a indústria geralmente até comenta, né, em entrevistas, até para a gente mesmo, é que a rastreabilidade é ainda um problema, né, um desafio maior, porque justamente como se faz para cadastrar todos os pecuaristas do Brasil, né, como acompanhar os trabalhos deles, né, nas fazendas. Como é que vocês também estão trabalhando com isso para tentar atender? A gente tem um grupo que trabalha especificamente com a rastreabilidade, né? E é um tema muito importante, né? É um tema que é complexo, porque a gente tem a cria, a recria, a engorda, o boi ele passa por várias fazendas, né? Então, de ter essa rastreabilidade completa para dentro da porteira e depois para fora da porteira também, né? Até a mesa do consumidor, é complexo. Então, existe aí a tecnologia que vem auxiliando a gente e a gente está trabalhando nessa frente com esse grupo específico, trabalhando nisso. Seria até bom se alguém desse grupo pudesse vir ao Planeta Campo algum dia dar um pouco mais de inputs sobre esse assunto, esse trabalho que a gente está realizando. Porque até pode se combinar tecnologia, imagino, né? Hoje em dia tem até biometria com o focinho do boi. Exatamente. Aliás, é um dos nossos novos associados. Ele está participando agora do GTPS também. E a gente usa a tecnologia, né, cada vez mais, né? Eu acho que o futuro é esse, né? A tecnologia vem aí para agregar e para a gente virar mais eficiente e mais sustentável no futuro. Você, por acaso, tem percebido, justamente por conta desse tema, está tão em voga hoje, né, a sustentabilidade, os pecuaristas procurando mais por vocês? Digo mesmo esses que não são associados ainda, claro, né? Vocês estão percebendo, por acaso, uma busca maior por informação mesmo, né, Sérgio? Eu acho que o tema está cada vez mais relevante, né? Eu acho que ele deu uma crescida forte agora na COP26 no ano passado, com metas até por parte do governo, né? E então, eu acho que a procura por informação tem aumentado bastante, sim. E a gente vê que o GTPS é uma referência nesse assunto, né? Então, a gente vê, e tem sido mais até procurado pela mídia em geral, para colocar os nossos posicionamentos, a nossa visão e os nossos inputs sobre diversos temas, né? Temas como o mercado de carbono, temas como o uso adequado de terras, o desmatamento e assim por diante. E como é que vocês veem a aderência, hein? Porque a gente sabe que, antigamente, né, os produtores rurais, eles tinham até uma certa resistência com esse tema, porque muitos imaginavam, claro, né, de que poderia onerar, né, de que poderia exigir muito investimento, gastos, né, atrapalhar o custo de produção, aumentar o custo de produção. Você vê que hoje em dia isso está também melhorando um pouco, até com o tempo que se passou, né, com novas gerações? Certamente, acho que é uma evolução, né, e eu acho que tem se percebido que, né, a parte da sustentabilidade não vai contra a rentabilidade ou a gestão de uma fazenda, né? Que pode-se fazer uma sustentabilidade também no âmbito financeiro ser positiva. Então, isso é algo muito positivo, que isso vem evoluindo ao longo dos últimos anos, né? E a gente vê com essa troca de geração também, com o uso de mais tecnologia, cada vez mais também uma pecuária mais eficiente, né? Então, a eficiência anda junto com a sustentabilidade. E eu tinha um pouco um dogma no passado que eles eram antagonistas, né? Que quem investia em sustentabilidade estava investindo mais e perdendo rentabilidade. Mas a gente vê hoje, com vários casos e comprovados até cientificamente, que isso não é o caso, né? Então, eu acho que tem uma mudança aí de percepção também no campo, né? E
um dos fatos, né, que a gente vê que essa importância da sustentabilidade tem aumentado é o número de associados que a gente tem hoje no GTPS, né? Então aumentou bastante, a gente aí está com uma participação recorde em número de associados. E os pecuaristas, às vezes, também são representados através de associações. Então a gente tem várias associações que têm múltiplos pecuaristas, né, centenas, milhares de pecuaristas que estão participando do GTPS. Então, indiretamente, os pecuaristas estão participando mais do grupo de trabalho de pecuária sustentável. Até sobre isso já me surgiu uma outra dúvida. Quem quer fazer parte do GTPS tem que obedecer alguns critérios para entrar hoje em dia? Ou o pecuarista ou uma outra associação, né, que queira fazer parte, ela também pode procurar para então ter ali informações e passar, né, a se enquadrar nessa pecuária sustentável e realmente fazer evoluir sua produção e fazer parte também de uma vez do GTPS como alguém que contribui também, né? Perfeito. Não, o GTPS ele divulga, né, as informações gratuitamente. Então eu tenho acesso a informações. A gente é uma organização sem fins lucrativos, né? Então não tem nenhum tipo de restrição de acesso à informação. Para poder colaborar e participar dos grupos de trabalho, os proprietários têm que se associar ao GTPS. Não tem nenhum tipo de critério nesse sentido, somente entrar em contato para se associar ao GTPS. Tem um FII anual, né, que faz parte da associação. Tá certo. Sérgio, vamos fazer um intervalinho? Daqui a pouquinho, então, tem mais sobre pecuária sustentável aqui no Planeta Campo. Pode ser? Muito obrigado. Sim, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, então. Planeta Campo Entrevista de volta hoje com Sérgio Schuller, que é presidente do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. A gente estava conversando antes do intervalo sobre como fazer parte, né? Acredito até que muita gente ficou ainda mais curiosa depois que eu perguntei, né, Sérgio? Porque para fazer parte, também acredito que vocês queiram um compromisso desse pecuarista, né? Porque ele vai aí também agora, depois disso, né, ter aí o selo GTPS com ele e tem que honrar. Não, perfeito. Tem um compromisso público que é assinado, né? Que tem as regras de não fazer desmatamento ilegal, seguir o Código Florestal e tudo mais. Então, tem a assinatura do compromisso que se trabalha em pró da sustentabilidade, né? Que esse é o propósito do grupo e queremos pessoas que tenham esse mesmo propósito. É por acaso um sonho do GTPS, né, ou do Sérgio, melhor dizendo, que todo pecuarista faça parte do GTPS? Eu acho que é um caminho sem volta e eu acho que todo mundo deveria fazer parte do GTPS sim, de uma forma ou de outra, né, para ter esse compromisso com a sustentabilidade e com o nosso planeta. Acho que é fundamental aí para a gente ter a pecuária viva daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Vou até falar mais, talvez tu não goste, mas tu vai me entender na minha ideia. Tomara que chegue um momento em que o GTPS já não seja mais necessário, porque todo mundo vai ser tão sustentável que a gente não precisa mais discutir tanto sobre isso. O que você acha? Isso é um sonho. Eu acho que se a gente chegar lá, a gente está com a nossa missão cumprida. Verdade, não é mesmo? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre futuro num quadro que a gente tem aqui. Antes, vamos olhar aqui para o nosso telão, Sérgio, porque tem aí agora surgindo então as siglas, né? De tudo o que tem se falado sobre sustentabilidade. Um tema novo, vão surgindo aí também novos termos. Um desses aí você gostaria de conversar mais sobre, ou até acha importante, né, que quem nos assiste entenda um pouquinho mais sobre algum deles? Tem vários temas bem importantes aqui, né? Eu vejo a integração lavoura, pecuária e floresta, o mercado de carbono zero, né, que eu acho que é um objetivo nosso, a área de metano que está muito em dia, né, que tem um compromisso público do... Podemos falar sobre qualquer um deles, mas metano, por exemplo, é um que está em dia, né? Pois é uma das palavras acho que mais citadas, né? E também até lá fora, quando se fala em Brasil, e não é para menos, é que a gente produz muita da carne do mundo, né? E é logicamente então que a gente vai ter mais exigências também quanto a isso, né, Sérgio? Não, acho que é um tema novo, né? Todo mundo fala em carbono já faz um tempo, né? O metano, que é um outro gás muito mais nocivo, né? Eu acho que ele agora está mais popular, né? Então a atenção está maior, né? Então nitrogênio, metano, são outros gases aí que a gente precisa se preocupar
em reduzir, porque tem uma equivalência em carbono, por exemplo, o metano de 28 vezes, né? Então é muito mais nocivo nesse sentido. Tá certo, e quase que hoje em dia o pecuarista cuida mais de metano do que de boi propriamente dito, né? Porque como é a palavra que está aí, né, pipocando sempre, né, alguém está falando sobre, acredito que se tornou uma preocupação mesmo da pecuária, né? Tem muitos trabalhos para que a gente diminua, né, esse gás. Tem bastante trabalho, né? Se fala em compensação de um lado, mas do outro lado também em diminuir as emissões, né? Então existem aí produtos no mercado que foram lançados recentemente que reduzem, né, a fermentação entérica dos animais e as emissões de metano. Então acho que esse é um caminho muito bom para o futuro, né? Como vocês imaginam uma propriedade rural, né, de pecuária que é um modelo para vocês, né? Eu digo assim, no trabalho com a terra, a pastagem, no bem-estar, que eu sei também que o GTPS foca muito, né? Agora também com essas questões de pesquisa sobre a alimentação, como poderia ser mudada para se emitir menos o metano. Como é que você imagina assim, uma fazenda modelo? Já existem várias fazendas Sim. modelos, né, na pecuária, né? Então a gente acredita que esse trabalho pelos pioneiros seja divulgado Brasil afora, né? E a gente tem, por exemplo, o programa do MIPS, né, que são as melhores práticas que a gente divulga através do GTPS. Mas a Fazenda do Futuro, com a qual eu vejo, tem essa integração lavoura, pecuária, floresta, que acho que é algo fantástico, né? Que foi muito comum aqui no Brasil, né? A fazenda tem que ter uma área de reserva dentro da propriedade e também isso é algo que no Brasil existe, né? A gente tem hoje 2/3 do nosso território, né, que está conservado, né? E muito dessa conservação acontece dentro das fazendas, né? Então acho que é um ponto importantíssimo que a Fazenda do Futuro tenha essa área de preservação. Acho que a rotação entre a lavoura e a pecuária também consegue regenerar o solo, né? Então é algo fundamental. Então eu vejo, e aí usando, né, a nutrição e a tecnologia cada vez mais para a gente ter uma alimentação mais eficaz, né, do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do animal, né, para ter menos emissões. Todos esses exemplos, né, Sérgio, a gente vai poder aí informar para os nossos telespectadores aqui do Canal Rural em uma parceria que trago aqui para vocês agora, essa novidade, que o Canal Rural e o GTPS estão firmando para que no Planeta Campo a gente sempre traga temas, então, sobre pecuária, né, Sérgio? Tua expectativa sobre? Não, eu fico muito honrado, né, de poder contribuir aí através dos associados do GTPS para falar dos temas que a gente tanto debate dentro do GTPS e trazer eles mais à tona. A gente, após 15 anos, tem especialistas nos assuntos, né? A gente tem grupo de trabalho de clima, de terra, de rastreabilidade, tem o grupo do leite que se integrou recentemente também. Então, será um prazer aí poder contribuir com vários desses assuntos que a gente tocou e viu no telão no futuro próximo. Muito honrado do GTPS poder fazer parte desse quadro sobre a pecuária sustentável. Para nós também nem preciso dizer, né? Porque a gente vai ter aí agora, então, todas as informações que vocês têm, né? De tanto trabalho feito durante tanto tempo, as novidades, as ideias que vocês têm passadas aqui, então, para todo o Brasil e todo mundo acaba ganhando com isso, se inspirando, né? Com esses pecuaristas que fazem parte do GTPS. E muitos deles, então, convidados para participar aqui com a gente ao vivo, né? Então, a partir aí do próximo mês. Exatamente. Será uma honra e um prazer estar podendo contribuir com o Planeta Campo. E quem sabe aí, com todas essas técnicas, tecnologias e exemplos também, né, de profissionais que fazem parte da nossa pecuária sustentável, daqui a um tempo a gente pode agradar o Sérgio no que ele vai imaginar agora para a gente, que é o nosso planeta em 2032. Daqui 10 anos, hein, Sérgio? Não é pergunta de entrevista de emprego, não. Mas como é que você imagina o nosso agronegócio? Eu acho que o agronegócio vem com vento em popa, né? O Brasil já alimenta boa parte do mundo, 20%, 25%, e eu acho que esse percentual vai crescer
nos próximos anos, né? Então, o Brasil é uma potência aí em termos de produção de alimentos, né? De tudo quanto é tipo, seja na agricultura, seja na pecuária. E eu acredito que isso vai crescer e se profissionalizar cada vez mais. A gente vê que esse caminho já está sendo trilhado, né? E eu acredito que essas fazendas modelos que a gente tenha hoje estejam muito mais em vigor mesmo, em vigor, né? Exatamente. E que a gente tem aí um número muito maior de fazendas com uma gestão profissional. Eu acho que a tecnologia vai vir aí para ajudar a gente, né? A digitalização das fazendas, eu acho que a comunicação mudou muito, né? Hoje a gente já tem celulares e conexões em grande parte das fazendas e eu acredito que isso vai se desenvolver cada vez mais. A gente viu uma evolução grande nos últimos 10 anos, mas eu acho que as coisas vão se acelerar cada vez mais e daqui a 10 anos a gente tem essas fazendas modelos muito mais espalhadas Brasil afora. E hoje a gente, inclusive, é um dos líderes em produção, né, exportação e tudo mais. A gente deve continuar? Eu acredito que sim. Eu acho que a produtividade é algo que na pecuária brasileira pode crescer mais ainda, né? Já vem crescendo muito nos últimos anos, mas tem espaço para crescer mais ainda, né? Se a gente for comparar com outros países, apesar de ter um maior rebanho comercial, a produtividade nossa ainda não está num nível mais alto. Então a gente tem a crescer aí em termos de eficiência nos próximos 10 anos. É bom ter esses desafios para a gente poder trabalhar, conversar mais sobre, né, Sérgio? Vamos caminhando juntos aí também com essa parceria GTPS Canal Rural. Muito obrigado pela tua companhia aqui também, por tudo que tu trouxe para a gente de informação, né, pela tua disponibilidade. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço. Muito obrigado e sucesso. Até mais então, no nosso quadro em breve, todos os dias, meio-dia aqui no Canal Rural. Até mais, Sérgio, até mais sempre para você. A gente se vê aqui no Canal Rural.